E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e nesta aula vamos tratar de um assunto bem bacana onde ele nos fala sobre a resolução de problemas que envolvem MMC ou MDC entre elementos. Mas para que a gente consiga resolver esse tipo de problemas, é importante você perceber e analisar e reconhecer cada tipo de problema envolvendo MMC e MDC, logicamente. Para isso, te trouxe aqui algumas dicas. Olha só, um problema qualquer, ele tratará de MMC quando esse problema envolver encontro ou reencontro de objetos, elementos ou pessoas. E além disso, os problemas de MMC, geralmente, eles envolvem tempo. Então, assim, duas pessoas se encontraram em tal horário, quando que elas vão se encontrar novamente? Eu consigo fazer três objetos, eu consigo construir três objetos em três tempos diferentes. Se eu começar no horário tal, em que horário eu vou conseguir fazer os três ao mesmo tempo novamente? Então, problemas de MMC você trata de encontro ou reencontro e também envolve tempo. Agora, quando nós tivermos problemas que envolvem MDC, eu tenho o seguinte: geralmente você vai fazer um agrupamento de objetos, elementos ou pessoas. Além disso, geralmente a questão, o problema, ele trata da quantidade máxima que você pode agrupar ou reagrupar, por que não? E também esse agrupamento sempre vai envolver a mesma quantidade de elementos, tá? Então, se você analisar e você conseguir identificar nos problemas cada uma dessas dicas, você consegue perceber que aquele problema vai tratar de MMC ou vai tratar de MDC, beleza? Vamos agora verificar a resolução de dois problemas na prática para você ver como é que funciona essas dicas. Acompanhe comigo. Então, pessoal, no nosso primeiro exemplo temos o seguinte texto, acompanhe comigo. 3 navios fazem viagens entre 2 portos. O primeiro vai e volta a cada 5 dias, o segundo a cada 8 dias e o terceiro a cada 12 dias. Tendo saído juntos, após quanto tempo voltarão a estar no mesmo ponto de saída? Então, olha só, aqui nesse caso, eles voltarão a estar juntos, no caso, no mesmo ponto de saída. Então, se vai haver um encontro ou um reencontro, é porque então esse problema trata de MMC. Então, olha só, vamos entender aqui o seguinte. Eu tenho aqui o primeiro navio, eu tenho aqui o segundo navio e nós temos aqui o nosso terceiro navio, certo? Sendo que o primeiro navio, ele vai e volta a cada 5 dias. O nosso segundo navio, ele vai e volta a cada 8 dias. E o terceiro navio vai e volta a cada 12 dias. Logicamente, então, é fácil perceber o seguinte, que quando esse navio verde, vamos chamar assim, Quando esse navio verde ele vai e ele volta, o navio vermelho e o navio roxo ainda estão, no caso, na água. Por quê? Porque esse navio vai e volta a cada 5 dias. O navio vermelho demora mais tempo para ir e voltar. E o navio roxo demora muito mais tempo ainda para ir e voltar ao porto. A questão quer saber o seguinte aqui então. Tendo saído os três ao mesmo tempo no mesmo dia, depois de quantos dias os três voltarão a estar novamente aqui no porto? Então, como eu lhes falei anteriormente, se nós temos aqui um encontro ou um reencontro, é porque então esse problema trata de MMC. Além disso, olha lá, esse problema ele trata de tempo, porque ele quer saber depois de quantos dias os três estarão juntos novamente. Então, vou fazer o seguinte, olha só, MMC entre 5, 8 e 12. Eu vou fazer aqui a decomposição simultânea, tá bom? Então, vejamos. O primeiro passo é, já que nós temos elementos pares, eu vou começar dividindo por 2. Lembrando que quem não é possível dividir de forma exata pelo primo que está aqui à direita, a gente só repete.
Sendo assim, reparem, 5 não divide por 2 de forma exata. Eu vou repetir o 5. 8 dividido por 2 é 4. 12 dividido por 2 é 6. Beleza. Temos ainda valores pares. Divido por 2. 5 repete. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Temos ainda um valor par. Então, ainda vou continuar dividindo por 2. 5 repete, que não tem divisão exata. 2 dividido por 2 é 1. 3 dividido por 2 não dá, então repete. E aí, eu posso pegar, e vou pegar, na verdade, o próximo valor primo após o 2, que no caso é o 3. Então, teremos 5, que não dá para dividir, eu repito. 1, repito, e o 1, que é a divisão de 3 por 3. Por último, reparem que sobrou aqui somente o 5. 5 é primo, então eu vou dividir o 5 pelo próprio primo. E aí todos os elementos ficarão iguais a 1. Quando isso acontecer, é porque a nossa, como é que eu posso dizer? A nossa decomposição simultânea, ela acabou. E aí como é que a gente faz para reconhecer então o resultado? Basta a gente multiplicar os valores que estão aqui à direita. Então veja, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 3, 24, e 24 vezes 5 é igual a 120. Isso quer dizer então que demorará 120 dias para que os 3 navios se encontrem novamente no porto do qual eles saíram em uma viagem, né, no mesmo dia. Tá bom? Então, esse primeiro exemplo trata de MMC. Como eu te falei na dica, tá? É importante você perceber que é MMC porque se trata de um encontro ou um reencontro e, além disso, envolve tempo. Acompanhe comigo o nosso próximo exemplo. Ok, pessoal. No nosso segundo exemplo agora, acompanhe comigo o texto. Olha só. Possuo 15 calças, 25 camisas e 20 pares de sapato. Eu quero repartir esses objetos em quantidades iguais e colocá-los em gavetas de modo que não haja mistura de objetos e também com o maior número possível em cada gaveta. Quantos objetos de cada eu devo colocar em cada gaveta e quantas delas serão utilizadas? Reparem que esse problema ele trata de agrupamento. Se trata de agrupamento é porque então a gente vai trabalhar com MDC. Além disso também, reparem que aqui no caso ele quer saber o maior número possível de objetos. Se eu vou trabalhar com quantidade máxima, então também é o outro indício de que o problema se trata de MDC. Então vejamos aqui, olha só. Eu tenho 15 calças, beleza? Nós temos 25 camisas. E nós temos também, além disso, 20 pares de sapato. Beleza? Vou colocar só assim. Então, pessoal, o primeiro passo aqui é a gente resolver e calcular o MDC entre esses elementos. Então, vejamos. Eu vou trabalhar ainda com a decomposição em fatores primos simultânea, certo? Olha lá. Como nós temos aqui elementos pares, só um, mas não tem problema, eu vou começar dividindo tudo por 2. Então, vejamos. 15 dividido por 2 repete. 25 dividido por 2 repete. 20 dividido por 2 é 10. Eu vou ainda dividir por 2 porque o 10 é par. Então, vejamos. 15 repete, 25 repete. 10 dividido por 2 é 5. Beleza? Reparem que agora não tem mais número par. E nenhum deles dá para dividir por 3, que é o próximo número primo. Mas eu posso dividi-los por 5. Então vejamos. 15 dividido por 5 é 3. 25 dividido por 5 é 5. E 5 dividido por 5 é 1. Galera, como aqui já apareceu o número 1 aqui do lado esquerdo, eu vou parar a nossa decomposição. Por quê?
Porque o MMC, quando pelo menos um elemento for igual a 1 do lado esquerdo, não há mais a necessidade de você continuar essa decomposição. Por que isso? Nós temos que analisar e verificarmos o seguinte: o MMC será ou serão, na verdade, né? O elemento ou os elementos onde uma linha do lado esquerdo que eu falo em relação a essa linha vertical, tá? Então, uma linha onde todos os elementos trocaram de valor. Então, reparem, da primeira para a segunda linha, o 15 e o 25 repetiram, bacana. Da segunda para a terceira linha, o 15 e o 25 repetiram novamente, mas da terceira para a quarta linha, o 15, o 25 e o 5, os três valores tiveram seus valores alterados. Por quê? Porque dá para dividir esses três elementos por um mesmo valor, que no caso aqui é o 5. E aí, nesse caso, como o número 1 já apareceu aqui do lado esquerdo, é porque então esse 5 é o nosso MMC. Sendo o 5 o nosso MMC, já responde a primeira pergunta. Qual é a pergunta? Quantos objetos eu devo colocar em cada gaveta? 5, tá? Porque é o valor máximo, de modo que todas as quantidades elas fiquem iguais em cada gaveta. Agora, vem a outra pergunta. Quantas gavetas eu vou utilizar? Para isso, vejamos. Primeiro eu vou começar aqui com as calças. Eu vou dividir 15 por 5, que é a quantidade que nós temos dividida pelo valor do nosso MMC. 15 dividido por 5, o resultado é 3. Após isso, eu vou dividir agora a quantidade de camisas. Então, vou pegar 25 dividido por 5, cujo resultado também é 5. E, por último, eu vou pegar a quantidade de pares de sapato, onde nós temos que 20 dividido por 5 é igual a 4. O que isso quer dizer então, pessoal? Quer dizer que as 15 calças eu vou separá-las em 3 gavetas diferentes, onde cada gaveta vai possuir 5 calças. Além disso, as 25 camisas eu vou separá-las em 5 gavetas, onde cada gaveta também vai ter 5 camisas. Repare que a quantidade é igual de camisas e de calças. Além disso, eu vou pegar os 20 pares de sapato e vou dividi-los em 4 gavetas, onde cada uma delas terá 5 pares de sapato, tá? Por esse motivo que a gente divide todo mundo por 5, porque 5 é justamente o valor do nosso MMC. E aí vem a pergunta. Qual é a pergunta? Quantas gavetas serão utilizadas? Horas. Basta a gente resolver a soma entre esse total de gavetas. 3 mais 5 é 8. 8 mais 4 é igual a 12. Isso quer dizer, então, que nós utilizaremos 12 gavetas para guardarmos todos aqui esses objetos, de modo que cada gaveta tenha a mesma quantidade de objetos. Então, pessoal, é importante você reparar que aqui, com esse exemplo, você consegue analisar no texto que aparece o maior número possível, ou seja, uma quantidade máxima, e esse exemplo, nesse problema, né, ele trata de agrupamento, que são 2 exemplos, ou 2 características, na verdade, de quando o problema se trata de MDC. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da aula, tá bom? Agora, daqui para frente é com vocês, pois eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link que você vai acessar, vai clicar em cima e você vai ter acesso a uma lista de atividades ou de exercícios voltadas para a resolução de problemas com MMC e MDC. Se por algum acaso, durante a resolução, você tiver alguma dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários que eu tentarei explicar para você o mais breve possível. No mais, então, é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e a gente se encontra em breve. Valeu, pessoal!